Olá, a partir de agora, aqui na TV Mulheres Jornalistas, você vai acompanhar a série de reportagens Mineração no Brasil, a potência de um solo fértil. Neste primeiro episódio, conheça a história da atividade mineradora no Brasil, como tudo começou e qual a importância dela para o desenvolvimento do país. Para começar, é preciso responder a principal pergunta: mas afinal, o que é mineração? Ela corresponde a uma atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minérios presentes no subsolo. A mineração é indispensável ao desenvolvimento socioeconômico. As regiões que deram origem a essa atividade no Brasil foi Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Historicamente, a mineração começou no século XVIII, quando o Brasil era colônia de Portugal, e o principal minério extraído na época foi o ouro. A história da mineração no Brasil, ela meio que se confunde com a própria história do Brasil, né? O Brasil foi colonizado pelos portugueses e o grande desejo dos portugueses, o grande anseio dos portugueses era encontrar aqui o Eldorado, né? Esse sonho que estava impregnado no imaginário europeu da crença de encontrar ao sul do Equador uma cidade feita de ouro que pudesse enriquecer Portugal, né? Muito bem. A partir do momento que se encontra, sobretudo prata no Peru, Portugal volta os seus olhos para o Brasil na crença e na certeza de que aqui existia metais preciosos como na vizinhança existia, né? O negócio é que, diferente da América Espanhola, Portugal demorou quase mais de 200 anos para conseguir encontrar aqui alguma fonte efetiva de metal precioso, né? Então foi no final do século XVII que foram encontrados na região que futuramente seria chamada de Minas Gerais as primeiras fontes de pedras preciosas e ouro, né? Ouro primeiro e depois as pedras preciosas, o diamante. Chamado ciclo do ouro foi o período em que a extração e a exportação desse tipo de minério protagonizaram a economia durante a fase colonial no Brasil. No ano de 1696, muitas pessoas de outros lugares que foram para Minas Gerais encontraram jazidas de ouro, principalmente nas regiões montanhosas do estado, onde a partir disso deu início à ocupação do Vale do Ouro Preto. No início do século XVIII, Portugal viu uma crise econômica e a descoberta de ouro nas Minas Gerais foi uma espécie de alento para a coroa portuguesa, na crença de que todos os seus problemas seriam resolvidos. O fato é que grande parte do ouro explorado ou retirado das nossas terras nem de fato ficaram em Portugal. A grande parte foi para outros polos econômicos, como França e Inglaterra, que é a quem Portugal devia, né? Mas a importância do ouro para Portugal e para o Brasil é imensurável. Só para se ter uma ideia, cerca de 50 mil aventureiros foram em direção às minas à procura de ouro, com a esperança de ficarem ricos. Mas esse aumento populacional na região e ainda a presença dos escravos, que eram encarregados do trabalho braçal, passaram a compor a base da sociedade mineradora na época. As jazidas de ouro descobertas em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso foram divididas em forma de lavras, que é o ato, processo ou trabalho de extração de minérios até o seu tratamento ou uso. Então o ciclo do ouro, chamado ciclo do ouro, é muito curto, né, se comparado com outros produtos como a cana-de-açúcar, que foi importantíssima para a economia durante todo o período colonial, né? E o período imperial também teve um valor significativo, até mesmo no século XIX. O problema dessa ideia de ciclo dá a ideia de que durante esse período o único produto que era produzido no Brasil era a extração aurífera e mais tarde do diamante. Mas não, né? O Brasil continuava a produzir outros produtos, mas o valor, a significância desse produto nesse período dá esse nome ciclo do ouro, que acaba no final do século XVIII
por um esgotamento natural do ouro de superfície. A mineração não é uma atividade voltada apenas para o público masculino. Segundo o relatório de progresso do Plano de Ação para o Avanço das Mulheres na Indústria de Mineração, as mulheres ocuparam apenas 15% do quadro geral de trabalhadores na indústria de mineração em 2021, 2% a mais do que o verificado em 2020. Ainda segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, no total, o setor emprega cerca de 200 mil trabalhadores diretos. O relatório Progresso do Plano de Ação para Avanço das Mulheres na Atividade Mineradora, feito pela Women in Mining Brasil, também mostra que no setor de mineração, a presença feminina em conselhos executivos está em 11%, enquanto que em conselhos administrativos, esse índice é de 16%. A mulher possui capacidade e percepção que são indispensáveis em qualquer setor produtivo, econômico, né? Primeiramente, então, essa contribuição técnica da mineração da mulher na mineração e em qualquer outra área é indiscutível. Segundo ponto que a gente pode destacar é que, equivocadamente, no passado, nós fizemos classificações de trabalho em termos de gênero, né? E hoje existe um movimento dentro do setor mineral para corrigir isso, né? Para a gente melhorar essa situação. Não existe essa diferença de trabalho que seja para homem ou mulher. E esse trabalho todo que é feito dentro do setor mineral, ele merece destaque. Ele é realizado a nível internacional e aqui no Brasil nós trouxemos também essa iniciativa que é o Women in Mining Brasil para o nosso país, para o nosso setor. E em terceiro, a gente deve destacar que o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, seja ele na mineração ou em qualquer outro setor, ele traz indicadores sociais, indicadores que mostram a melhoria do nosso desenvolvimento socioeconômico, né? Indicadores de educação e segurança, por exemplo. Mas voltando ao processo da mineração, a Organização das Nações Unidas classifica a mineração como a extração, elaboração e beneficiamento de minerais que se encontram em estado natural, por exemplo, de maneira sólida como carvão, líquido como petróleo bruto e gasoso como gás natural. Quanto à exploração de minas, tanto subterrâneas ou superfície, contam com pedreiras, poços e todas as atividades de preparo e beneficiamento do minério, para que no final ele seja comercializado. O IBRAM é o porta-voz da mineração brasileira. Nós representamos cerca de 85% da produção mineral no país. Nós somos considerados esse porta-voz, pois nós atuamos no estímulo do setor nas melhores práticas sociais e ambientais, alinhadas aos padrões internacionais. E, além disso, nós atuamos na defesa do setor, dos interesses do setor, e também somos o elo entre governo, sociedade e mineração. O Departamento Nacional de Produção Mineral apontou que as maiores reservas de minérios do Brasil atualmente estão nos estados de Minas Gerais e no Pará. Segundo dados de 2013, Minas Gerais é o maior estado minerador brasileiro. Com atividade de mais de 300 minas em operação, o estado possui 40 das 100 maiores minas do Brasil. Além disso, dos 10 maiores municípios mineradores, 7 estão em Minas, sendo Itabira o maior do país. É responsável ainda por aproximadamente 53% da produção brasileira de minerais metálicos e 29% total de minerais, além de extrair mais de 116 milhões de toneladas ao ano de minério de ferro. Pelo fato da mineração ser uma atividade exercida em áreas que estão geralmente mais distantes dos centros urbanos, muitas empresas não se preocupam com a questão ambiental porque estão longe dos olhos de grande parte da população. Entretanto, é imprescindível que essa postura seja mudada. As organizações do setor de mineração devem aplicar novas tecnologias e buscar a inovação para se tornarem suas operações menos nocivas ao meio ambiente. Falar da mineração é falar desse processo que é necessário, importante, mas que deve ser repensado, uma vez que da maneira como é feita, leva a inúmeros malefícios dentro do nosso território. Malefícios tais como o desmatamento, a degradação ambiental,
o impacto no uso do solo, a poluição ambiental. É necessário minerar, mas é necessário pensar uma mineração que seja sustentável e que deixe recursos para as gerações futuras. No próximo episódio da série, você vai conferir como a atividade da mineração pode interferir no meio ambiente, mas de forma sustentável, e saiba qual a importância dela na economia dentro e fora do Brasil.